Paz, meus queridos, tudo bem? Então vamos continuar os estudos e agora encerramos semana passada o livro de 1 Tessalonicenses, então agora vamos para o segundo livro, né? 2 Tessalonicenses, né? Assim como o primeiro livro, 2 Tessalonicenses também foi escrito por Paulo, por Silas e por Timóteo, né? Alguns estudiosos dizem que não foi escrita por Paulo, né? Por quê? Devido a algumas citações que só há nesta carta, a forma literária, a forma como foi escrita a carta, eles entendem que talvez não tenha sido Paulo, mas a grande maioria defende sim que foi Paulo, Silas e Timóteo que escreveram essa carta, né? Também foi escrita em Corinto, logo após a primeira carta, né? A primeira carta, como a gente havia dito, é quase como que um tom de alívio, né? Porque Paulo estava preocupado com o povo de Tessalônica, né? Então ele envia Timóteo para saber como estava o povo lá. E essa segunda carta, a primeira também fala sobre o fim do tempo, fala sobre as pessoas que não queriam trabalhar, né? Tinha essa finalidade de doutrinar aquele povo lá, né? E também falava do encorajamento, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, né? E Paulo fala isso na primeira carta. Na segunda carta é praticamente a mesma coisa, já não tanto com um tom de alívio, porque Paulo já sabia como estava a situação da igreja em Tessalônica, mas qual que era o propósito da carta? Era encorajar esses que estavam sendo perseguidos, né? Falar também sobre a segunda vinda de Cristo, né? A volta de Cristo, porque estava tendo alguns problemas, algumas doutrinas erradas ali, alguns ensinamentos errados, então eles estavam corrigindo essa ideia a respeito da volta de Cristo e também uma exortação ao trabalho, né? Ele estava exortando o povo a trabalhar, né? A gente vai ver bem claramente nesta carta em relação a isso também, né? Como a gente havia dito, provavelmente em virtude da ideia errada da volta de Cristo, né? Como eles estavam aguardando o Cristo voltar logo, então talvez a ideia deles era, por que eu vou trabalhar se Cristo já está voltando? Não tem o porquê eu trabalhar, né? Se Cristo já vai voltar e eu vou ter uma vida eterna com Ele, por que eu vou trabalhar? Então havia essas questões dentro da igreja de Tessalônica, lembrando que era uma igreja em sua grande maioria convertida do paganismo, né? Não eram judeus convertidos, haviam judeus convertidos, porém a sua maioria eram pagãos, né? Convertidos ao cristianismo. Então o modo de vida, o modo de caminhar era bem diferente. Amém? Vamos então para o capítulo 1, né? Esse capítulo 1 é bem curtinho, então vai ser um vídeo bem curto também, né? O capítulo 1 começa ali com uma saudação dos escritores, né? Paulo, Silas e Timóteo, como a gente já havia dito ali nessa introdução. Eles são os escritores, né? Assim como da primeira carta de 1 Tessalonicenses, a primeira carta, né? A segunda também foi escrita pelos mesmos autores, né? O versículo 3 e o versículo 4, assim também como na primeira carta, você vê lá em 1 Tessalonicenses 1, 2 ao 3, você vê que ele estava elogiando, você percebe que Paulo e os escritores ali estavam elogiando a igreja de Tessalônica, né? E nesta carta não é diferente, né? O versículo 3 e o versículo 4, né, ele destaca o crescimento daquela igreja, né, fala sobre o amor, e sobre o amor, essa igreja você percebe que há muito amor, porque na primeira carta também, em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, ele fala a respeito do amor, que ele diz assim, olha, disso não preciso nem falar para vocês, porque vocês já estão fazendo isso, já estão amando uns aos outros, não somente os de Tessalônica, não somente da cidade ali, mas como de toda a região da Macedônia, né? Então ele estava falando assim, olha, vocês estão vivendo o amor, vocês estão amando uns aos outros, e isso a gente tem ouvido de outras igrejas a respeito de vocês, né? E nessa carta ele fala assim, no versículo 4, assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, que orgulho que nós temos de vocês, como nós nos orgulhamos daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Paulo então, ele tá dizendo assim que ele tem estado muito feliz
agradece a Deus, não há como agradecer a Deus pela forma com que eles têm amado uns aos outros, né? E esse é a base do nosso evangelho, o amor, né? A gente vai falar sobre isso em Coríntios, né? Na carta de Coríntios, que tem ali um capítulo específico sobre o amor. Mas Paulo então está elogiando essa igreja, né? Assim como na primeira carta, ele elogia também novamente Tessalônica pela postura, pela forma com que amam, pelo crescimento, pela forma com que tem desenvolvido o evangelho dentro daquela cidade, dentro daquela igreja. No finalzinho do capítulo 4, do versículo 4, desculpa, no final do versículo 4, ele diz assim, olha, à vista vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A partir desse parte B do versículo 4 até o versículo 6, mais ou menos, Paulo está falando sobre a perseguição, sobre a tribulação que eles estavam suportando, né? Então, ele começa a falar das tribulações que eles estavam passando, as perseguições que sofriam, mas assim, o que chama a atenção nesses versículos é o que diz ali no versículo 5, né? Vou pegar o finalzinho do 4 e vou emendar no 5 aqui. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Paulo está dizendo assim que a tribulação, a perseguição que eles estavam sofrendo servirá para mostrar o julgamento de Deus, o justo julgamento de Deus, né? E que isso tornaria no futuro, não agora, mas isso tornaria no futuro essas pessoas dignas do reino de Deus, né? Ou seja, essas tribulações, essas perseguições tornariam eles dignos, porque eles estavam sofrendo pelo reino. Aqui que eu quero que vocês entendam. A tribulação e a perseguição da qual Paulo fala não é a colheita da nossa semente, mas sim ele está dizendo assim, se vocês estão sofrendo pelo reino, porque ele diz aqui no versículo 5, pelo qual, com efeito, dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Vocês estão sofrendo por causa do reino, vocês estão sofrendo por causa de Cristo, vocês estão sofrendo perseguição, tribulação, porque vocês amam a Cristo e vocês estão desenvolvendo esse evangelho dentro de vocês, vocês estão desenvolvendo o reino de Deus dentro de vocês. A perseguição que Paulo fala é essa, não é a colheita dos nossos erros, não é aquilo que nós plantamos ou quando nós ofendemos alguém ou quando nós acabamos entrando em uma discussão que não leva a nada e acabamos sendo ofendidos, as pessoas acabam nos julgando. Não é essa perseguição que ele está falando. A perseguição que Paulo está falando, a tribulação que Paulo está falando é a tribulação relacionada ao reino de Deus. Aquilo que você sofre, aquilo que você passa, de repente, no teu trabalho, por exemplo, no teu trabalho, as pessoas, todo mundo é corrupto, ou todo mundo erra, ou leva, uma coisa simples, leva papel higiênico para casa. No trabalho tem bastante, vou levar um para casa, né? Aí você não faz, e as pessoas falam assim, deixa de ser tonto, que isso daqui vai fazer diferença para a empresa? Vocês estão entendendo? Aí você sofre você é taxado, né? Ou você é perseguido porque você é justo, porque você tem tentado ser correto nas suas ações. Então as pessoas acabam te perseguindo. Isso sim te tornará digno para o reino de Deus. Isso sim fará com que você seja digno para o reino de Deus. E não aquilo que a gente faz, ofende alguém e a pessoa vem e quer tirar satisfação e aí você acaba sendo ofendido, aí fala, nossa, estão me perseguindo. Não, mas você ofendeu também, né? Você tomou uma atitude errada e a pessoa se sentiu ofendida e acabou te ofendendo também, né? Toda ação gera uma reação. Não, mas Paulo aqui está falando dessa perseguição por causa do reino, por causa do evangelho, por causa de uma postura que eles estavam tendo e que de certa forma gerava um desconforto nas outras pessoas, né? Eu posso dizer assim que a luz quando ela é muito forte, ela incomoda as outras pessoas, né? Sabe aquelas pessoas que sabe quando você está no escuro, aí você acende de repente a luz e aquilo a pessoa faz assim porque não consegue olhar, né?
porque estava na escuridão e chega a luz, né? É mais ou menos isso, a perseguição que você sofre porque a luz de Cristo brilha em você. Então quem está na escuridão acaba se incomodando, acaba incomodando os olhos das pessoas. Em Romanos, vou abrir aqui Romanos, que fala muito bem sobre isso, Romanos 5, do 3 ao 5, e diz assim, Romanos 5, do 3 ao 5: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então assim, a gente percebe que a tribulação, a perseguição, ela nos prepara, ela nos ajusta, nos alinha, né? Eu entendo que a tribulação, ela também nos aperfeiçoa. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo, e as tribulações, elas nos tornam melhores pessoas. Às vezes a gente, em virtude da tribulação, você muda o seu pensamento, em virtude de uma perseguição, você muda a tua postura, você muda a tua atitude, né, para alinhar, para se ajustar com Cristo. Eu percebo isso, que a tribulação, ela produz isso, né? A perseguição, ela produz isso, ela gera uma perseverança, né? Assim como diz ali em Romanos, do 5 ao 3, ela gera uma perseverança, uma perseverança que gera experiência, e uma experiência que gera esperança, a qual não nos confunde, porque o Espírito de Deus foi concedido a nós. Amém? Então, isso que está falando no versículo 4 ao versículo 6, né? Do versículo 7 ao versículo 10 é um trecho extremamente escatológico ali, né? Nesse trecho, a primeira coisa que nós podemos retirar desse trecho, do versículo 7 ao versículo 10, é que é o seguinte: não existe um Deus, como diversas pessoas falam, do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus de juízo, era um Deus que matava, era um Deus que... O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? A gente entende que às vezes o Deus do Antigo Testamento, algumas pessoas, não a gente, mas algumas pessoas entendem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de juízo, de ira. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de paz, de alegria e de mundo cor-de-rosa. E não, o mesmo Deus que condenava pessoas lá no Antigo Testamento e também amava pessoas e protegia pessoas, é o mesmo Deus que irá fazer no Novo Testamento a mesma coisa. Ele ama pessoas, ele também vem com juízo sobre as pessoas, né? Aqui diz assim no versículo 7, né? E vós outros que sois atribulados, alivie juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele também vem com vingança contra os que não conhecem a Deus. Esse não conhecer a Deus não é não conhecer, não ouvir falar, mas é ouvir falar, é saber quem é Deus e rejeitá-lo mesmo assim, né? Contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, o mesmo Deus que vinha com vingança, com ira e com justiça no Velho Testamento é o mesmo Deus que virá com vingança, com ira e com justiça no Novo Testamento. E esse mesmo Deus é o Deus que protegeu o seu povo, que amou o seu povo, que tirou o seu povo do Egito, né? Tirou o seu povo da escravidão. É o mesmo Deus também que nos tira da escravidão do pecado, que nos ama, que nos leva a ter uma intimidade com Ele, que é um Deus que deseja um relacionamento conosco. Então não existe um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. É o mesmo Deus que ama, mas que também vem com justiça, vem com ira. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho escatológico é que Deus pagará com aflição aqueles que nos afligem. Deus, ele virá com vingança sobre aqueles que nos afligem, né? Vós que sois atribulados, alívio juntamente. E se de fato é justo para Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Esse é o versículo 6, desculpa, esse é o versículo 6. Olha, é justo para com Deus que ele dê paga
deem paga tribulação aos que vos atribulam, ou seja, aqueles que nos afligem também serão afligidos por Deus, né? Então ele é justo a ponto de fazer isso, ele é correto e ele é o nosso juiz. Então ele da mesma forma com que nos afligiram, essas pessoas também serão afligidas. E a outra coisa é o que está no versículo 7, né? Vós que sois tribulados, alivie juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, né? Então nós que fomos afligidos, nós, além daqueles que nos afligiram, serão afligidos por Deus, nós que somos afligidos, perseguidos por causa do Senhor, nós encontraremos a paz, nós encontraremos alívio. E aqui eu acho legal que Paulo ele se inclui no versículo. Ele diz assim, ó, alívio juntamente conosco, ou seja, ele também passava por perseguição, ele também passava por situações de tribulação. Então ele está falando assim, olha, nós vamos encontrar alívios juntos, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês também, uma terceira coisa que nós temos que entender é que quando nós vamos encontrar esse alívio? Quando nós vamos encontrar essa paz genuína? Quando? Ele diz assim no versículo 7, na parte B, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que não existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento, um Deus de vingança e juízo e um Deus de amor. Os dois são iguais no Antigo e no Novo Testamento. Aqueles que nos atribulam serão atribulados. Nós encontraremos alívio em Cristo. Nós encontraremos alívio no Senhor. Quando? Essa é outra coisa que nós aprendemos nesse trecho. Quando Cristo voltar no céu, né, com os seus anjos, com os anjos do seu poder. Ou seja, enquanto nós estivermos no mundo, nós seremos perseguidos, nós seremos tribulados, nós passaremos por tribulações, né? A palavra do Senhor diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por problemas nessa terra. Nós sofreremos perseguições, talvez uma perseguição velada, não tão escancarada quanto em países comunistas, mas também sofremos perseguição. Às vezes as pessoas tiram sarro, às vezes nos taxam de fanáticos ou de qualquer outra coisa, enfim. Mas nós sofremos uma certa perseguição. Claro, lógico, nem se compara a países árabes, né, que as pessoas lá são decapitadas, são queimadas, mas nós sofremos uma perseguição mais velada, né? Mas quando nós vamos ter alívio? Quando Cristo voltar. Enquanto estivermos na terra, nós passaremos por problemas, sabe? Esse evangelho que diz assim, olha, vem para Cristo e deixe de sofrer, você vai ser rico, você vai ser próspero, você não vai passar mais dificuldade. Cara, isso é teologia da prosperidade, isso é mentira. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós teremos problemas, teremos aflições. O Senhor não nos garante a ausência de problemas. Eu vi isso uma vez, o Hernandes Dias Lopes dizendo isso, né? O Senhor não nos garante a ausência de problemas, o que Ele nos garante é o Espírito Santo em nós para superarmos todas as situações, né? Então eu entendo dessa mesma forma, que a Bíblia não nos garante ausência de problemas. O que ela nos garante é a presença do Espírito Santo em nós para passarmos por todas essas dificuldades, por todos esses problemas, né? E recebemos a vitória. E essa vitória é o quê? É a salvação. É o dia em que nós viveremos para sempre com o Senhor, né? Então, esse versículo, do versículo 7 ao versículo 10, é um versículo bem escatológico, né? E aqui eu quero já entrar nessa parte um pouco mais escatológica, é o seguinte, né? Esse trecho ele dá assim a entender que o dia do juízo será logo após a segunda vinda de Cristo, né? Porque ele está dizendo assim que quando o Senhor vier dos céus, né, vier lá com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor, estes sofrerão penalidade,
da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, ser admirados em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós, o nosso testemunho. Então a interpretação que nós temos, o entendimento que nós temos é que é o seguinte, é que talvez seja o mesmo dia, o dia do arrebatamento e o dia do juízo, o dia da volta de Cristo e o dia do juízo, dá a entender mais ou menos isso, né? E essa é a minha interpretação difundida, na verdade essa é uma interpretação que ela é defendida e difundida entre amilenistas e pós-milenistas. Se você tem dúvidas a respeito disso, ou, né, dá uma pesquisada na internet, ou então aquilo que eu puder explicar, eu não sei muita coisa também, mas aquilo que eu puder explicar eu estou disposto a explicar, né? Mas essa é uma interpretação defendida e difundida entre amilenistas, né, e pós-milenistas, né? A ideia de que Cristo, logo depois da volta de Cristo, vai já haver o juízo final. Então, e dentro desse texto, você consegue perceber isso mesmo. Você consegue entender essa interpretação a qual eles defendem, né? Então, nós entendemos isso, né? Que a partir logo após a volta de Cristo com seus anjos, né? Assim também diz em Judas 14, né? Virá o juízo final, a separação entre bodes e ovelhas, né? E ainda aqui no verso 8 ele diz assim, olha, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Boa parte da população, uma parte da população cristã, elas interpretam que esse em chama de fogo, tomando vingança, já é a chama, é o fogo do juízo já mesmo, né? É Deus ali já condenando, Cristo condenando, Deus condenando aqueles que não obedecem ao seu evangelho, que não reconheceram a Deus e que não entendem que Deus é Deus, o Todo-Poderoso. Então, essa chama de fogo também pode ser interpretada como esse fogo do juízo, né? A partir do versículo 11 ao versículo 12, é uma oração de Paulo, né? É a oração de Paulo. E o desejo dele para aquele povo, né? O desejo dele para com aquele povo. Além disso, é um incentivo, né? Eu entendo sempre como incentivo, né? É um pedido de Deus para a capacitação do povo de Tessalônica, né? E um incentivo à oração. Por que eu entendo que é um incentivo à oração? A partir do momento que você fala assim, olha, nós estamos orando constantemente por vocês, olha, eu oro por você todos os dias, eu tenho clamado a Deus pela sua vida, isso gera no coração das pessoas algo, né? E eu penso assim, quando as pessoas falam, nossa, eu oro por você todos os dias, eu clamo pela sua vida, cara, isso gera em mim, pelo menos assim, pô, esse cara tá orando pela minha vida, tá clamando pela minha vida, né? E o que eu tenho feito com ela, né? Então eu também vou orar, eu também vou me preparar para Deus, vou buscar ter uma intimidade com Deus. Eu entendo dessa forma. Quando nós oramos, não só quando nós falamos, mas quando nós realmente oramos pelas pessoas, eu creio que isso cria um incentivo para ela também orar por ela mesma e orar por outras pessoas também. Então, esse finalzinho ele faz ele faz uma oração, né? Para que Deus possa capacitar aquele povo, mas eu entendo também como um incentivo dos escritores ali, de Paulo, Silas e Timóteo, aquele povo a orar, a interceder, a se colocar na brecha também. Amém? É um capítulo bem curtinho, então por isso o vídeo ficou bem mais curto, né? E semana que vem, então, vamos para o capítulo 2. Amém, gente? Deus abençoe vocês, né? E tá um calor danado, né? Vamos orar para que tenha chuva.